Beleza, nono ano. Vamos continuar aqui e terminar a resolução dos exemplos. O exemplo 4 diz assim: o gráfico da velocidade em função do tempo de um ciclista que se move ao longo de uma pista retilínea, então essa pista em linha reta, é mostrado a seguir. Considerando que ele mantém a mesma aceleração, então aqui a gente tem uma informação importante, se a aceleração vai ser constante enquanto ele varia a velocidade, esse cara desenvolve um MUV pelo menos entre os instantes 0 e 7 segundos. O gráfico me dá a informação de velocidade em função do tempo, deu uma linha reta, eu já sei que isso aí é um MUV. Outra coisa que eu consigo tirar aqui do gráfico é a afirmação de que a aceleração dele é positiva, porque essa reta é crescente. Nesse trecho e até os 7 segundos que ele coloca ali para a gente, o movimento vai ser progressivo, essa velocidade é positiva aí o tempo todo, e também vai ser acelerado, o módulo da velocidade está aumentando, ou você pode pensar progressivo, velocidade positiva, aceleração positiva, mais vezes mais, é mais acelerado, beleza? Na letra A ele pede para a gente justamente a aceleração do ciclista. E aí aqui você precisa se lembrar que a aceleração é a variação da velocidade num certo intervalo de tempo. Eu não vou olhar apenas em um segundo, porque eu não consigo dizer exatamente que velocidade esse cara tem no instante 1 segundo. Eu vou olhar então até o instante 2, porque aí eu sei que se passaram 2 segundos e que a velocidade dele variou de 4 metros por segundo. Saiu de 4 e foi para 8. Então, a nossa aceleração ficaria 4 sobre 2. Aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, que significa que a cada 1 segundo a velocidade dele aumenta de 2 metros por segundo. Beleza? A função da velocidade que representa o gráfico. Você lembra que a função da velocidade do MUV é V igual a V0 mais AT. E quando nós escrevemos uma função, a gente não substitui nem o V, nem o T. A aceleração a gente já conhece, a gente fez no item A, mais 2. A velocidade inicial a gente consegue tirar aqui do gráfico no instante 0. Esse cara tem velocidade aqui no eixo vertical de 4 metros por segundo, então esse V0 vem para cá, 4 positivo, não tenho o que fazer, deixa assim. Letra C, a função da posição, se é um MUV, a posição é S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Se nós vamos escrever a função, a gente não vai substituir nem o S, nem os T's. Então, eu vou repetir aqui tudo que eu não vou substituir. Quando o enunciado me diz que o ciclista partiu da origem dos espaços, ele está me dizendo que a posição inicial dele é 0. Então, eu vou substituir aqui, 0. A velocidade inicial, a gente tinha tirado lá do gráfico, era 4 positivo. A aceleração nós tínhamos calculado no item A, que era de mais 2. Aqui a gente pode simplificar, cortando esse 2 com esse aqui. Podemos reescrever, então, a nossa função como S, o 0 somando, não preciso escrever, 4t mais a simplificação deu 1, t quadrado. Essa é a função da posição. A letra D ele pede para a gente a distância percorrida neste intervalo de tempo. Que intervalo de tempo é esse? De 0 a 7 segundos, que ele mencionou para a gente lá no enunciado. O nosso gráfico não vai até 7 segundos, ele para aqui, ó, em 4 segundos. Mas se eu fizer aqui o prolongamento dessa linha até o instante T de 7 segundos, e eu conhecer
a velocidade que esse cara aqui tem, o ΔS, a distância percorrida, vai ser a área abaixo do gráfico, né? Então, eu vou olhar aqui qual é a velocidade dele. A gente tinha escrito lá a função da velocidade, 4 mais 2t. Que velocidade esse cara vai ter no instante em que nós estamos procurando 7 segundos? Primeiro multiplica, 14 mais 4, ele tem velocidade de 18 metros por segundo. Então, aqui vale 18. A distância percorrida, ΔS, tem o mesmo módulo da área do gráfico. O gráfico que nós vamos pintar é tudo aqui embaixo até os 7 segundos. Isso aqui é um trapézio. Então, o nosso ΔS vai ser dado pela área do trapézio. Começa, o nosso ΔS, ele vai ser positivo porque é um movimento progressivo, beleza? A velocidade é positiva o tempo todo aí. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, o nosso deslocamento ficaria assim, nossa distância percorrida. A gente vai analisar aqui o gráfico para tirar essas informações aqui. A base maior é essa aqui, o nosso trapézio tá aqui meio de ladinho, né? Então, a base maior mede 18. A base menor, ela vai medir 4 unidades. Ela sempre é paralela à base maior, beleza? A altura é aquele lado que liga as bases perpendicularmente. Então, a nossa altura é de 7 unidades. Somei, dá 22 vezes 7 dividido por 2. Esse cara teve um deslocamento de 77 metros em 7 segundos. Fechado? Vamos para a seguinte. Questão 5. O gráfico na figura descreve o movimento de um caminhão de coleta de lixo em uma rua reta e plana durante 15 segundos de trabalho. Nosso gráfico vai parar aqui nos 15 segundos, beleza? Letra A, calcule a distância total percorrida nesse intervalo de tempo. Vamos analisar aqui o seguinte. Entre o instante 0 e o instante 2, esse móvel estava em repouso, ele estava com velocidade nula. Do instante 2 até o instante 5, esse cara percorreu um certo espaço. Eu consigo pintar aqui uma área, que inclusive é de um triângulo, um ΔS positivo. Entre 5 e 7 segundos, de novo, ele está em repouso. Entre 7 e 11 segundos, ele percorre o espaço, embora aqui no meio tenha um movimento uniforme, mas eu tenho uma área abaixo do gráfico. Esse cara continuou se deslocando entre os instantes 7 e 11 segundos. De 11 a 13, esse cara está em repouso de novo, velocidade 0, e de 13 a 15 segundos, ele também percorre um certo espaço, que é a área desse triângulozão aqui. Beleza? Então, eu vou olhar aqui a distância percorrida em cada trecho que nós separamos aqui. Lembrando que se ele está em repouso, ele não percorreu nenhuma distância, somo todo mundo no final, beleza? Então, o nosso ΔS total vai ser a soma desses ΔS aí. Eu vou chamar o verdinho de ΔS1, o roxinho de ΔS2 e esse mais lilás aqui, né, um ΔS3. Vou fazer eles separados aqui, porque eu sei que o módulo do deslocamento é numericamente igual à área. Aqui, todos os movimentos são progressivos, então todos os meus ΔS também serão positivos. Todos os movimentos são progressivos, todos os meus deslocamentos também vão ser positivos, beleza? Então, no primeiro trecho aí, que ele percorre alguma distância, isso aqui é a área de um
triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. A base é essa medida aqui, de 2 a 5 segundos, mede 3. A altura do triângulo é essa medida aqui, vai do 0 até o 8. Então, ficou 3 vezes 8 sobre 2. Esse cara percorreu uma distância de 12 metros. No segundo trecho, a figura é um trapézio. Então, é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. A base maior é essa aqui de baixo, de 7 a 11 segundos, 4 unidades. A base menor é esse intervalo de tempo que ele desenvolve um MU, que é entre 8 e 10 segundos. Então, essa base menor vai medir 2. E a altura vai ser essa medida de 12 unidades. Mandei aqui, ó. 4 mais 2 vezes 12 dividido por 2. Isso aqui dá 36 metros. O último espaço percorrido, de novo, é um triângulo, base vezes altura sobre 2. A base é a medida dos 13 aos 15 segundos, então mede 2. A altura vai ser, de novo, de 12 unidades, dividido por 2. Deu um deslocamento aí nesse trecho de 12 metros. O nosso ΔS, então, total do movimento desse cara vai ser 12 mais 36 mais 12. Então, a distância percorrida por esse móvel aí é de 60 metros. Só somar todo mundo. Belezinha? Vamos olhar a letra B. Calcule a velocidade média do veículo. Velocidade média é qual o espaço que eu percorri naquele intervalo de tempo. Então, olha só, o espaço que ele percorreu foi de 60 metros. Esses 60 metros foi a gente olhando todo o tempo de trabalho dele, que era de... Opa, para aqui, né? Que era de 15 segundos. Então, eu vou dividir 60 por 15, que dá 4 unidade de medida, metros por segundo. Fechou? Vamos mais uma aí, então. 6. 2 carros viajam em um mesmo sentido em uma estrada retilínea. No instante em que um ultrapassa o outro, os 2 motoristas percebem um obstáculo à frente e imediatamente iniciam a freada dos veículos. O gráfico representa a velocidade de cada carro em função do tempo. Qual a distância entre os carros no instante em que suas velocidades se igualam? Eles tinham velocidades diferentes, frearam ao mesmo tempo e, num mesmo intervalo de tempo, então depois de 5 segundos, os 2 atingiram a mesma velocidade de 10 metros por segundo. Beleza. Ele pede pra gente qual vai ser a distância entre os carros no instante em que as velocidades se igualam. Então, olha só, o instante em que as velocidades se igualam é o instante 5 segundos. Antes de eles começarem a frear, eles estavam na mesma posição. Ele não falou que era um ultrapassa o outro, então aqui no tempo zero eles estão no mesmo lugar. Se eu souber qual foi o espaço percorrido pelo móvel azul até ele frear e souber o espaço percorrido pelo vermelho até ele ter a mesma velocidade do B, a gente consegue dizer aí quem é esse ΔS, não é? Já fui pintando aqui, te falando da distância percorrida, porque você se lembra que num gráfico da velocidade em função do tempo, a área abaixo do gráfico é o deslocamento. Lembra que o módulo de ΔS é numericamente igual à área. Esse ΔS vai ser positivo para os dois, porque ninguém tem velocidade negativa em nenhum instante. Do azulzinho, o espaço percorrido por ele vai ser
a área desse trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Base maior do nosso trapézio é essa medida, 25. A base menor é o lado oposto, é 10. A altura é a medida perpendicular, 5 unidades. Todo mundo aqui dividido por 2. 35 vezes 5 dividido por 2 vai dar 87,5 metros. Vou fazer o mesmo esquema para o vermelho. Que espaço o móvel vermelho percorreu? A área dele também é um trapézio, ó. É isso aqui, né? A base maior vai valer 15. Vou escrever a fórmula de novo aqui para você. E vamos substituir. Base maior, 15 unidades. Base menor é a medida do lado oposto, 10. A altura vai ser de 5 unidades também, dividido por 2. 25 vezes 5 dividido por 2 deu 67,5 metros. Isso aqui é o espaço percorrido por cada um deles. A distância entre eles vai ser a diferença do espaço percorrido por cada um. Então, é o espaço percorrido pelo azul menos o espaço percorrido pelo vermelho. Ficou, então, 87,5 menos 67,5. Eu vou chamar essa distância aqui de D. Nós temos, então, que a distância entre eles é de 20 metros. E aí, já dá uma olhada aqui comigo no seguinte. O móvel azul, ele percorreu mais espaço num mesmo intervalo de tempo. O móvel vermelho percorreu menos porque a área dele a área abaixo do gráfico vermelho é menor do que a do azul, né? O lance é o seguinte, o cara azul teve a sua velocidade variada de 25 para 10. Então, ele variou 25 metros por segundo, seria uma variação negativa porque ela está diminuindo. O vermelho teve uma variação de velocidade de 15 para 10, de menos 5 metros por segundo. O tempo dos dois foi o mesmo, 5 segundos. Então, olha só, a aceleração do azul vai ser de menos 15 dividido por 5, 3 metros por segundo ao quadrado, enquanto a do vermelho vai ser menos 5 dividido por 5, menos 1 metro por segundo ao quadrado. O cara azul tem o módulo da velocidade maior do que o carinha de vermelho. Quando você olhar a reta da velocidade num gráfico de velocidade por tempo, aquela reta que tiver mais inclinada é aquela que tem maior módulo da aceleração. Então, olha só, se a gente olhar com a medida aqui na horizontal, o vermelhinho tem esse ângulo aqui, em relação à horizontal, que passa aqui pelo 10, tá? Já aproveitei essa linhazinha dele aqui. Enquanto o azulzinho, olha o ângulo entre a reta e a horizontal. Ela é bem mais inclinada. Isso significa que o A tem o módulo da aceleração maior do que a do vermelho. Beleza? Se precisar, assiste aí de novo, na sequência, correção dos exercícios. Falou, até mais!